A próxima etapa, também bastante importante, muito significativa, diz respeito ao feedback. Ao feedback que eu vou dar aos meus participantes, aos meus sugestores, aos autores das minhas ideias. Por quê? Por que essa etapa é importante? A partir do momento que eu aprovo ou desaprovo uma ideia, em caso de desaprovar essa ideia, de ela não estar de acordo com os critérios para avaliação, para classificação principalmente, eu posso minimizar o sentimento de frustração por ter a sugestão rejeitada. Quantos de nós já participou, achou que a sua ideia era a melhor ideia do mundo, deu a ideia e o professor, o chefe do departamento, o coordenador, o seu gerente rejeitou a ideia? Não, no momento eu não posso aceitar, não está dentro do planejamento hoje da minha empresa, da minha instituição. Isso acaba inevitavelmente gerando um sentimento de frustração. A gente deprime realmente com isso. E uma boa justificativa, esses critérios bem estabelecidos, eles vêm no sentido de minimizar esse sentimento. Ao mesmo tempo que eu posso estar proporcionando ao meu sugestor a oportunidade, permitindo que, em caso dessa ideia não ter sido classificada por não estar com todos aqueles campos preenchidos, eu posso telefonar, mandar um e-mail e pedir a ele que reformule a sua ideia. Que no caso, que se não ficou bem entendida, se eu não, na hora de avaliar, eu não entendi quando eu estava classificando para que essa ideia ia servir, eu posso devolvê-la e justificar no sentido de que ela possa ser reformulada para participar novamente de um novo processo aí, depositar essa ideia na minha caixinha de sugestão ou na minha internet. E também o feedback, ele é importante para a avaliação do programa. Normalmente o programa de sugestões, ele estabelece no seu escopo que eu devo ter um prazo para que eu comunique aos autores, aos participantes, 2 semanas, 30 dias no máximo, que eu avalie essas ideias, classifique, avalie, aprove ou não e dê o feedback aos participantes. Isso vai evitar gerar pendência no programa e acúmulo de ideias não avaliadas. E que, no caso, vai desmotivar se, por acaso, eu submeter uma sugestão ao programa e demorar muito para ter uma posição do programa de sugestões, se ela foi avaliada, se ela foi classificada, se ela está em andamento, se ela vai ser aprovada ou não. Se demorar muito, é um fator de desestímulo, porque a literatura, ela aponta em várias pesquisas que quanto mais ideia eu gerar e mais rápido eu tiver esse feedback do programa, mais isso vai me entusiasmar, vai me estimular, vai me levar a começar a procurar ideias, se não no sentido de melhoria, ideias que tragam benefícios para o meu setor, enfim, para o ambiente de trabalho. E a etapa 5, que é a etapa de implantação das ideias selecionadas, que nesse caso, como bem lembrado aí pelo professor Hélio e o professor Dálcio, é pôr a mão na massa mesmo, é implantar essa ideia após ter verificado os recursos, o fluxo de recursos que eu tenho financeiro, humano, estrutural, logísticos também, e os recursos técnicos para a implantação, para a operacionalização efetivamente dessas ideias na empresa. A etapa 6, bastante significativa, muito importante do programa de sugestões e também da nossa gestão aqui de inovação,
ela vem após ser dada todas as ideias, serem classificadas, avaliadas, aprovadas. Aquelas ideias aprovadas, nós temos basicamente 2 sistemas de reconhecimento ou recompensa. Na instituição, nós não podemos ter na UTF-PR um sistema que nos premie financeiramente, mas nada impede que nós possamos ser reconhecidos em participar com ideias, com sugestões, com novos projetos na instituição. Como que nós podemos ser reconhecidos nesse caso? Com uma festa, comemoração do seu aniversário dentro da instituição, em que você vai ser lembrado por uma ideia famosa que você submeteu ao programa e foi aprovado e foi implantado. Você pode ser premiado, quem sabe, em organizações empresariais, principalmente, que não adotam o sistema de recompensa financeira, mas sim de reconhecimento, com uma viagem, com elogios, com um certificado de boas práticas, ou então dias de descanso. Por exemplo, na minha dissertação, a empresa que melhor pontuou nos quesitos lá pesquisados, foi identificar como que ela agia no sistema de reconhecimento e de recompensa. O que ela usava para premiar aquelas ideias implantadas, aquelas ideias que fizeram sucesso na empresa? Bom, eles usavam a seguinte sistemática: eles ofereciam ao sugestor que teve a sua ideia classificada, avaliada e aprovada, 2 dias de descanso, em que esse sugestor, esse autor da ideia, ele era livre para escolher se ele queria os dias de descanso em dias alternados, ou se ele queria uma sexta, ou um sábado, ou uma segunda, ou se ele queria no meio da semana, ou se num mês ele ia tirar um dia, no próximo mês ele ia tirar aquele dia de descanso do dia de trabalho, do seu dia de trabalho, no mês seguinte. Enfim, essa era a sistemática utilizada por essa empresa. Algumas ideias, elas podem ser muito valiosas, mesmo sem produzir o retorno financeiro, que como foi o caso aqui citado do Sescage, do trote solidário. E reconhecê-las significa demonstrar respeito, significa demonstrar confiança e consideração pela contribuição que o colaborador, que o sugestor, que o professor, enfim, que todas as pessoas que estão participando com suas propostas, com suas sugestões, estão sendo reconhecidos e valorizados, como bem frisou a professora Denise, a importância de você valorizar os teus recursos humanos dentro da instituição, dentro da empresa. Mas também nós temos o sistema de reconhecimento financeiro, que vai premiar muitas vezes com um percentual da ideia, do retorno ou do lucro líquido daquela implantação, daquela ideia, daquela sugestão. A ideia proporcionou um montante bem significativo e algumas empresas estabelecem, por exemplo, 10% do retorno líquido dessa ideia você vai receber se ela obtiver sucesso, obviamente. E nesse sentido, reconhecer as ideias é primordial para que se estimule a geração de novas ideias. Para quê? Como nós já vimos, os nossos processos de inovação, eles são alimentados pela geração de ideias, que é a nossa fase 1 de levantamento. Levantamento daquele fluxo, daquele conjunto de ideias, aquele conjunto de novas oportunidades. E nesse sentido, reconhecer essas ideias é primordial para a nossa gestão da inovação. E os passos para a implantação de um programa de sugestões na empresa? Como eu devo implantar esse programa na minha empresa ou na instituição? Vamos começar pelo primeiro passo: obter o apoio da gerência. Incluir o programa como parte das metas da organização.
criar um clima favorável à inovação, como a professora Denise comentou conosco, favorecer o ambiente, criar um ambiente propício à geração de ideias, para que elas venham a servir para alimentar os nossos processos de inovação. Prover a infraestrutura, os recursos e autonomia para que os coordenadores do programa de sugestão possam estar implementando essas ideias. Criar um comitê que avalie, um comitê que aprove, um comitê que vai implantar, um coordenador que seja responsável por coordenar o programa dentro da empresa. Também o segundo passo para a implantação, elaborar o escopo, as normas, os procedimentos que o programa de sugestão deve ter, alinhar essas normas, esses procedimentos às diretrizes estratégicas da organização, onde deve constar de forma transparente o registro e a disseminação e os objetivos do nosso programa de sugestões. Principalmente na questão das políticas de premiação aos autores das ideias. O terceiro passo, a elegibilidade, deixar bem claro no escopo do programa quais as áreas que vão poder participar, os setores que vão poder participar, se são todos, se são apenas alguns setores que eu vou, principalmente no início do lançamento do meu programa de sugestões na empresa ou na instituição, quais os setores que vão poder participar com suas ideias, com suas propostas. Estabelecer os processos específicos que o programa de sugestões deve ter, de avaliação, de classificação, de sistema de premiação. Facilitar o fluxo e os critérios de avaliações iniciais. Nesse sentido, principalmente no lançamento do programa, eu devo priorizar principalmente a quantidade de ideias e não a qualidade, incentivar com que os colaboradores, com que os participantes deem ideias, independentemente se ela é boa, como falou a professora Denise, ou se ela é ruim. Ruim não nesse sentido, mas se ela não serve tanto para os meus objetivos, mas priorizar sempre a quantidade, principalmente no começo do programa, na implantação do programa dentro da empresa. E, novamente, a transparência nas questões que precisam ser aqui estabelecidas de elegibilidade da empresa. É o elemento-chave para que um bom programa que tenha chance de sucesso e que se torne um bom programa, principalmente na fase inicial. E, nesse sentido, a transparência ela deve permear todos os procedimentos do programa, tanto no lançamento quanto na continuidade desse programa dentro da empresa, dentro da instituição. O passo seguinte é quanto à estrutura, formar aquele comitê que se responsabilize pela coordenação e principalmente pela execução de todas as etapas das ideias pelas quais elas vão passar até a fase da implementação, até a fase do sistema de premiação e de reconhecimento. Esse comitê ele precisa ter essa autonomia para não atrasar o processo. O lançamento da ideia, ao você ter o lançamento do programa, ao você ter o lançamento do programa, todos esses procedimentos, eles já devem estar bem instituídos dentro da empresa, por meio de palestras motivacionais em que se busque ressaltar a importância do programa, trazendo casos de sucesso, o que aconteceu, utilizando um benchmarking, por que não? Qual a empresa que teve mais sucesso na implantação do programa? Quais as ações, as políticas que ela adotou e que deu certo? O que eu posso fazer nesse sentido quando eu lançar o programa de sugestões
eu devo ter bem claro, já através dos treinamentos, dos incentivos, isso já deve estar bem fixado em todos os participantes através desses procedimentos.